Bom, a obra que eu vou analisar aqui, ó, é A Cartomante, desse cara aqui, ó, Machado de Assis. Ele que foi um dos principais autores da escola literária realismo. E essa obra, esse conto que ele escreveu, foi publicado originalmente em 1884 na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Logo depois, em 86, no livro. Logo depois foi publicado no livro várias histórias dele mesmo, com vários contos que ele tinha escrevido. Ah, é importante salientar que esse cara, mano, ele era um gênio. Ele pensava à frente do seu tempo, entendeu? Ele tinha características muito marcantes de... E até hoje, se a gente lê uma obra, um conto dele, a gente sabe apenas pelas características que se tem, entendeu? Beleza, assim, não é o forte dele em característica física, mas em relação às obras, olha, vou te contar, só coisa linda. Oi, pessoas do século XXI. Eu sou um fervoroso leitor de Shakespeare. Então, vou citar Hamlet na primeira linha do meu conto A Cartomante. Sim, cara, eu vou citar Shakespeare. Hamlet, A Cartomante. Mas é uma pequena citação, só para mostrar toda a minha inspiração. Porém, eu tenho características próprias, galera. Características próprias e marcantes. Alguma delas eu vou citar já já. Ops, eu não, o João. Tchau. Como Machado de Assis disse, eu vou dar as características dele. Bom, eu tô aqui ao meu fundo aqui, ó, a característica mais marcante, digamos assim, do conto e dele, que é o triângulo amoroso, onde eu tenho dois homens, geralmente dois homens e uma mulher no topo, como a obra. E o adultério, né? Obviamente. A gente como Manauara, cara, principalmente hoje no século XXI, tá acostumado, né? Não vou dizer que não tá porque a gente tá. Então fica fácil de entender tudo isso. Sim. E também ele usa muito ironia, entendeu? Mistério, pra gente subentender a história. São coisas do tipo que a gente vai ver muito no conto. Ei, mano, deixa eu te falar. Ele deve ter pegado um chifre legal pra basear todas as obras dele em Triângulo Amoroso e Adultério, cara. Não sei. Bom, não vamos esquecer que o nome do livro é A Cartomante. Apesar dos personagens terem uma ampla participação no conto, ela é a peça principal, né? Apesar de não aparecer tanto, como nós vamos ver. Bom, vamos aos personagens. No caso, essas três aqui acima são as que mais são citadas. Estes dois são Camilo e Vilela. Os dois eram amigos de infância, cresceram juntos, porém Camilo era alguém mais vivido, não ligava muito para estudos e essas coisas. Já Vilela sempre foi muito estudioso e ao crescer virou juiz e foi morar no interior. Foi lá que ele se casou com Rita e logo depois voltou para a cidade onde estava Camilo. Vale ressaltar que Rita é mais velha que ambos. O conto começa numa sexta-feira do mês de novembro do ano de 1869, onde Rita informou seu amante Camilo que havia consultado uma cartomante no dia anterior, pois ela não tinha segurança e achava que o amante iria esquecê-la. Ela foi logo repreendida por Camilo, pois ele não acreditava nem um pouco em misticismo, já que quando era criança sua mãe fazia-o acreditar em superstições e coisas do tipo. E quando cresceu, passou a pensar de forma totalmente contrária. Camila ainda chegou a debochar de Rita, falando que se ela quisesse saber algo a respeito dele, ele era o melhor cartomante. Mas nessa altura ela já estava mais tranquila, pois ele só reafirmou o que a cartomante tinha dito, que ele não a abandonaria. E ela ficou tranquila, pois ela era o que ela queria ouvir. É de suma importância ressaltar que a casa onde eles se encontram é alugada por uma conterrânea de Rita, ou seja, ela sabe do relacionamento deles e em algum momento ela pode querer ou não atrapalhar ou influenciar no relacionamento deles, para benefício próprio ou de alguém. Voltando um pouco ao passado, é importante detalhar onde eles ficaram mais próximos, que foi na morte da mãe de Camilo,
onde Vilela ficou responsável pelo funeral e Rita ficou responsável pela parte emocional de Camilo. E quando chegou seu aniversário, ela começou a mandar cartas mais íntimas. A trama foi ficando boa, romance, adultério, triângulo amoroso. Daí chega uma parte emocionante da história, que é quando Camilo começa a receber cartas anônimas de alguém dizendo que sabia do relacionamento deles, entendeu? Por isso ele se distanciou de Rita e ela teve que procurar a cartomante. Mas e aí? Quem era o anônimo que enviava essas cartas? A pessoa mais óbvia era a Vilela, né? Porém, temos a cartomante e a conterrânea de Rita que também sabiam desse relacionamento. Eis que um certo dia, na repartição do seu trabalho, Camilo recebe uma carta de Vilela, dizendo, abre aspas, vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Com esses dizeres, Camilo pega um susto, começa a imaginar que Vilela descobriu realmente o relacionamento da esposa com o melhor amigo. Surge então um medo, o clima fica misterioso. Teria ele descoberto realmente a traição? E então, com muito medo, ele decide ir à casa de Vilela. Daí ele entra no Tiburi e vai embora, pensando todo momento nas falas do Vilela. Eis que ele chega na frente da casa da cartomante. E aí fica pensando sempre em entrar ou não entrar, entrar ou não entrar. E agora? Esse é de mistério e ironia do destino? Sim, ironia do destino, pois ele entrou e logo foi recebido pela cartomante. Logo Camilo, que não era nem um pouco crente no misticismo, estava dependendo daquilo para poder ir à casa de Vilela. Quando sentaram-se a cartomante, a tão falada cartomante puxou as cartas. Ela disse que estaria tudo resolvido entre ele e sua amada, a terceira pessoa, que no caso era a Vilela. Porém, estaria ela falando a verdade, já que ele não era crente daquilo? Será que ele acreditaria? Já que ela era cartomante, ela podia enganar ele, sabendo que ele não era crente daquilo, e acabar de se tornar novamente, né? Para fugir do medo. Com tanta empolgação ao ter ouvido aquilo, Camilo acabou pagando 10 mil reais para ela. No normal seriam apenas 2. E ele acabou indo para... Ele foi à casa de Vilela tranquilamente, já que nada aconteceria, segundo a cartomante. E chegando lá, meu amigo, Vilela tava com uma cara meio estranha. Mandou Camilo entrar. Chegando lá, na sala seguinte, olha com que Camilo se depara. Rita morta sobre o sofá. Seria esta carta que a cartomante não queria revelá-lo? Mas o pior ainda está por vir. Então, Camilo, sem nem sequer dar um grito de terror, Vilela pegou-o pela gola e com 2 tiros de revólver estirou-o morto no chão. Um plot twist maneiro, não? E, na minha análise, a cartomante mentiu. Ela não errou, ela mentiu, pois ela sabia que o Camilo não acreditava no misticismo. Logo ele ia meio que pagar por aquilo, entendeu? Uma ironia do destino. E essa cartomante que deu um fim tão trágico à história pode ser uma pessoa qualquer, porém pode ser a conterrânea de Rita que sabia do relacionamento deles. Para uns uma bela reviravolta, para outros algo super previsível. Mas, né, há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Machado de Assis mais uma vez nos envolvendo em uma trama bem misteriosa, com bastante romance e adultério, e o pessoal de Manaus conhece, hein? Na minha cabeça a cartomante era conterrânea de Rita e depois ela se casava com Vilela. Sim, essa é a minha tese. Ô Rita, volta desgramada.